Depois do livro de Atos, né, vem o livro de Romanos, e o capítulo que será lido será 12, Romanos 12. A mensagem, o tema será a vida transformada em Cristo. Irmão Josafá. Amém, irmã. Deus abençoe, viu? Amém. Bom, é isso aí, como a nossa irmã Esther acabou de anunciar, né? Vamos abrir a palavra de Deus, Romanos capítulo 12. Aqui na minha Bíblia tem um título que é Consagração a Deus, Humildade e Exercício dos Dons e das Funções. Bom, vamos ler. Vamos fazer a leitura. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede transformados com este mundo, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo. Aliás, somos só um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade. E o que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos das suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Bom, irmãos, essa epístola, essa carta, nesse ponto da epístola, o apóstolo está exortando o que é servir a Deus. Às vezes a gente vê de alguns lugares que falam em servir a Deus e provavelmente, às vezes, não sabem nem o que é servir a Deus. Servir a Deus não é ir para o culto, isso é adorar. Você está indo adorar a Deus. Servir a Deus não é tocar um instrumento, servir a Deus não é cantar um hino. Isso são atos de adoração. Servir a Deus é fazer aquilo que Ele nos ensinou a fazer. Isso é servir a Deus. Nesse ponto, nesse capítulo número 12, a gente vê o apóstolo Paulo nos capítulos anteriores falando sobre o Espírito Santo, sobre a carne, sobre o pecado, o domínio da carne e aqueles que estão sujeitos ao Espírito. Ou seja, ele vai falando sobre a obra redentora. Ele vai falando de como Deus opera. Quando chega no capítulo 12,
é que ele vai explicar como isso deve funcionar na prática, na verdade da sua vida. Ok? Bom, dito isso, a gente precisa entender. O capítulo anterior a esse, que é o capítulo 11, Paulo, ele está aqui praticamente celebrando, né, toda a obra insondável de Deus, a sabedoria, o conhecimento, né, tudo o que Deus operou através do Espírito Santo, que a gente não se deve deixar dominar pela carne, mas a gente deve se entregar ao Espírito. Agora no capítulo 12, a teologia de Paulo aqui, os ensinos dele, vai se aprofundar agora na prática diária da nossa vida. Ou seja, como que nós vamos responder a Deus? Ou seja, essa é a forma que Deus espera que a gente seja de agora em diante. Porque é fácil dizer, eu entendi o Evangelho. Deus me mostrou o Evangelho. Isso aí tá fácil. E agora? Você vai seguir o Evangelho? E agora? Você vai levar uma vida que verdadeiramente o nome de Deus é glorificado através da sua vida? Porque o nome de Deus, ele é glorificado pela transformação que opera em nossa vida. Ou seja, a graça de Deus verdadeiramente te alcançou? Pois se ela te alcançou, então a gente deve seguir essa graça com um comportamento piedoso, misericordioso, com graça no coração, né? Sendo controlado no que a gente fala. Porque a alegria do perdão, irmão, deve controlar a nossa vida, estabiliza a nossa vida. Primeiro porque você tem o perdão de Deus e você sabe que depois da morte o que te espera é algo muito mais maravilhoso do que essa vida pode te dar. Isso já calma. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você sabe, te avisaram, as coisas não vão bem na sua vida, tá tudo muito ruim, você tá passando até aperto na sua vida. De repente vem um documento através da justiça, né? Vem um oficial da justiça e fala, olha, a gente está trazendo um documento que um parente seu aí morreu, que você nem conhece, ele é bilionário e deixou tudo para você. Você vai ter acesso a esse dinheiro daqui a um ano. Como é que você vai ficar, irmão, nesse momento? Você vai ficar triste? Você vai ficar revoltado? Você vai saltar de alegria? Você vai abraçar sua esposa, vai abraçar seus filhos. Você ainda está no aperto, mas você sabe que o aperto vai acabar. O sofrimento que a gente está passando vai acabar. Essa é a notícia da graça, irmão. Você sabe que um dia toda a nossa dor vai acabar. Todo o nosso sofrimento vai acabar. Recebemos o perdão do Rei. Não vamos pagar mais pela culpa do pecado de Adão e Eva e aquilo que ele lançou sobre nós. O que você tem que fazer agora? Servi-lo com alegria. Servir com muita alegria. Então aqui no capítulo 12, irmão, o apóstolo Paulo está praticamente nos convidando a uma vida transformada. A uma vida completa em Deus, transformada. A partir de agora eu vivo para Deus. Vou viver agora em resposta ao amor que recebi de Deus. Que é a resposta desse amor, a gente responde de que forma? Com gratidão, com adoração, com coisas que impactam toda a nossa área de vida, tudo que está à nossa volta. Tem que saber que nós somos diferentes. E eu separei aqui, né, algumas observações, estava estudando sobre isso hoje, e esse capítulo, eu gosto muito desse capítulo, ele é muito impactante, porque é aqui que começa o apóstolo Paulo a nos ensinar como que a gente deve viver agora. Então, eu separei aqui, até aqui no esboço, de verso a verso aqui, né? Tentando explicar a exortação do apóstolo Paulo de uma forma mais simples e didática. Tá? Então, aqui no versículo 1, o apóstolo está falando o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Ou seja, entenda o que ele está falando aqui, pela compaixão de Deus. Ou seja, como é que ele está te chamando? Ele está te chamando pela compaixão de Deus, que significa o quê? Que não é uma imposição. Ele não quer que você faça por medo ou porque está te mandando ou te impondo. Mas ele te chama pela compaixão de Deus. Ele está te chamando a responder com a sua vida aquilo o que ele fez por você. O amor. Ele está te chamando a responder essa infinita misericórdia que foi revelada através do seu Filho, em Jesus Cristo. Ou seja, apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo para Deus. O que é um sacrifício? Você dá, você doar a sua vida para Ele. Agora eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer aquilo que eu entendo e o que eu enxergo que é agradável a Deus. Aquilo que eu sei que Deus se agrada. É assim que eu vou fazer agora. Então aqui, né, ele está pedindo para nós apresentar os nossos corpos. Os nossos corpos. Ou seja, ele não está pedindo, né, apenas uma parte do seu corpo. Mas ele está pedindo a totalidade do nosso ser, gente. Que é mente, emoção, coração, vontade e ações. O nosso corpo, irmão, é um instrumento diário de adoração a Deus, de louvor. Quem é agradecido de verdade se entrega. O homem consegue fazer isso por conta de outra pessoa. O homem, quando ama uma mulher, ele vive para ela, ele trabalha para ela, ele cuida dela. Ele está andando na avenida da sua cidade pensando nela. Às vezes ele compra um presente pensando nela. E o que Deus quer? Me ame. Me ame. Viva para mim. Pensa em mim. Quando for falar, fala pensando em mim. É isso que Deus quer, irmão. Ele quer que a gente viva em resposta desse amor, e é por isso que a gente sempre diz, é impossível servir a Deus se você não amá-lo, se você não amar Jesus. É impossível, são falsos. Crentes que não têm amor em Jesus são falsos, não são verdadeiros. Eles estão fazendo por outros motivos, não pelo amor. Tantos que essas passagens bíblicas aqui não encaixam na vida deles. Tem muito cristão servindo a Deus com medo do inferno, ou porque quer o céu. Mas quantos estão fazendo porque ama a Deus? E Deus não quer ninguém que esteja servindo a Ele porque está de olho na vida eterna que Ele tem para dar, ou seja, está de olho na herança, ou porque está com medo dele. Deus quer que as pessoas entendam o que Ele fez por nós, que entendam o quanto Ele nos amou, e que a nossa vida, a partir de agora, seja em resposta desse amor. Por isso, irmão, essa passagem bíblica do apóstolo Paulo não fará efeito em quem não acordou, em quem não foi ressuscitado de verdade como uma nova criatura. E aqui ele fala também sobre sacrifício vivo. Os nossos corpos como em sacrifício vivo. Ou seja, é diferente dos sacrifícios que o apóstolo Paulo está falando dentro de um aspecto judaico. Ele está usando metáfora da época dos judeus. Então é diferente do sacrifício do Antigo Testamento, que eram o quê? Animais mortos. O que ele está falando é que ele quer um sacrifício, como pode dizer, diário. A sua vida com toda a sua dinâmica, em que você se entregue continuamente para Deus. Isso é adoração, sacrifício vivo. Quando você tem vontade de uma coisa, mas você não faz porque você ama a Deus. Não, eu sou a nova criatura, eu não vou fazer mais isso. Eu gostava de jogar um baralho no bar, eu não vou mais, porque eu amo a Deus. Isso não é agradável. Lá tem palavrões, tem piadas obscenas. Isso não é um ambiente para mim.
Isso é esforço de um sacrifício vivo entregando para Deus. E aqui ele diz mais: santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, santo. O que é santo, irmão? Separado para o propósito. Qual é o propósito da nossa separação, irmão? O nosso propósito de separação é agradar a Deus, porque Ele é santo, e eu quero me aproximar dEle, porque eu amo, não quero viver longe dEle, e para me aproximar dEle, preciso ser santo também, ou seja, preciso me separar das coisas que Ele não se agrada. E aqui fala o vosso culto racional, ou espiritual. Não é um rito, irmão. Não é um ritual vazio. Mas é uma adoração consciente. Ou seja, que você sabe o que você está fazendo. Que faz sentido. À luz da palavra, à luz da vontade de Deus. Ou seja, você sabe o que você está fazendo. Entregando racionalmente. Você compreende. Isso aqui é agradável a Deus. Eu vou fazer para agradá-lo. Versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, ele está pedindo para a gente não nos conformar mais com esse mundo, ou seja, com a cultura desse mundo. A cultura do homem natural, irmão, é ter vantagem ao máximo que ele puder sobre outros. É fazer aquilo que o corpo e o gosto dele deseja. Se está dentro da lei, então eu posso fazer. Não, nós não vivemos mais segundo o costume desse, como diz o apóstolo, desse século, que é desse mundo. A gente deve resistir a todo tipo de tentação, irmão, de tendências que tentam criar um costume que não é agradável a Deus. É só vocês pararem para pensar, o mundo está sendo bombardeado por costumes e por coisas que não são agradáveis a Deus. E eles dizem até, eu vou dar um exemplo aqui, homem com homem. Ah, isso é normal. Não, isso não é normal. Isso não é agradável a Deus. Isso pode ser que esteja se tornando comum. Mas eu não posso dizer que é normal. Normal é tudo aquilo que segue o fluxo da natureza. Isso é normal. Eu não posso ver um gato tentando namorar um cachorro e dizer que é normal. Isso não é normal. Normal é aquilo que está seguindo um fluxo daquilo para qual foi criado, para ser feito. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, não se acomodem ou não se entreguem a isso, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, a nossa mente cada dia mais santa e mais pura, para que a gente possa experimentar qual que é a boa e agradável, como diz aqui, vontade de Deus. Essa é a boa e vontade agradável de Deus. Ou seja, o que Deus quer? O que é bom e agradável? Deus criou o homem para que o homem o conheça, o ame, o adore e tenha a sua vida aqui na terra como um reflexo de Deus do céu. Como assim? Deus colocou o homem para governar a terra, reflexo de Deus do céu. Deus governa o céu. Deus colocou o homem para governar a terra. De que forma? De forma casta, pia, justa, decente, honesta. Assim como ele é no céu. É para isso que Deus colocou nós aqui. O homem se perdeu. E em Cristo Jesus, irmão, com a nossa mente transformada, ou seja, renovada, significa levando de volta à origem com que Deus nos fez. Ele quer que a partir de agora a gente viva da forma com que Ele nos criou para a gente viver.
E aqui ele pede para a gente transformar a nossa mente. Essa é a verdadeira mudança, irmão. É aquela que muda você por dentro. Fora vai vir com o tempo. É o reflexo daquilo que acontece dentro. Você pode olhar as pessoas na rua. Aquilo que ela mostra, o comportamento, aquilo é o reflexo do que ela é por dentro. Pode observar, aquela pessoa, aquele rapaz, a calça ajeitadinha, arrumadinha, passadinha, cabelinho, geralmente é uma pessoa culta, que gosta de ler, que gosta de, né? Às vezes, aí você olha uma outra pessoa com trajes, né, mostrando o corpo, sensualizada. Às vezes, isso é o que permeia a vida dessa pessoa. Ou seja, o exterior, irmão, geralmente é o reflexo do que nós somos de verdade por dentro. Então, o apóstolo está falando aqui, renovai-vos, transformai a vossa mente. Essa é a verdadeira mudança, irmão. Ela vem por dentro, é a mente. A mente significa dentro. Não é dentro aqui o estômago, isso aqui não manda em nada. É a mente. É a mente que é o sinal, que é o reflexo do que nós somos por dentro. O que Paulo está fazendo aqui é uma metáfora. Ele está falando de uma mudança verdadeira de vida. Não apenas uma mudança formal ou superficial. Tem gente que vai para a igreja, se batiza, para de colocar bermuda, tira a televisão de dentro de casa, vai no culto todo dia, mas aquilo que é principal continua a mesma coisa. Só aconteceu uma mudança superficial. Continua mentindo, enganando, defraudando, arrumando briga. Ficou agora, né? Agora não, porque só vai pro céu quem é da igreja. Aí começa a criar confusão no meio da família. E aqui o apóstolo Paulo está falando de uma transformação verdadeira de pensamento, de perspectiva. Ou seja, até tem uma palavra que fala muito aí, de cosmovisão a partir de agora. Tudo que eu vejo agora, tudo que eu faço é para a glória de Deus. E por que você faz isso para a glória de Deus? Porque eu amo Ele. E por que você ama Ele? Porque Ele me amou primeiro. Resposta é simples. E aqui ele fala, para que experimenteis qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, uma mente renovada e capaz de discernir e viver na vontade de Deus em todas as situações da sua vida, meu irmão. Faça isso e você vai ser um crente de verdade. Faça isso e você vai estar servindo a Deus. Isso é servir a Deus, entregar o seu corpo vivo, transformado, com uma mente transformada, para agradar a Deus. Versículo 3, irmão. Porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que Paulo está querendo dizer? Olha, não pense sobre você a mais do que você é mesmo. O que ele está apontando no versículo 3? Humildade. Seja humilde. Um dos primeiros pontos da humildade é quando você reconhece o seu lugar e as suas limitações e a sua capacidade. Olha, eu sou isso, eu não sou mais. Você está sendo humilde. Quando tem um irmão que faz uma tarefa ou um serviço, às vezes melhor do que você fala, não, ele é melhor do que eu. Mas é mesmo, ele tem essa habilidade. Isso é ser humilde. Como ele diz aqui, porque pela graça que me é dado, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo mais do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um de nós. E nesse ponto aqui, ele faz algumas observações. Quando a gente para pensar aqui e estudar esse verso, a gente entende. Paulo está combatendo a arrogância também. O que é?
Reconhecer que os nossos dons são dádivas de Deus, não são méritos nossos. Como a gente sempre diz aqui, se você ama hoje, é porque Deus colocou amor em você. Irmão, se você recusa as coisas erradas, é porque Deus abriu a sua mente para entender e para amá-lo, a ponto de você ter força para recusar coisas erradas. Deixa isso entrar no seu coração, que isso vai remover todo o sinal de arrogância que possa aparecer em nós, irmão. Lembra quando a gente fala aqui, irmão, se nós estivesse na Bíblia, naquela época lá, que Jesus estava orando e os discípulos dormindo, nós ia dormir também, irmão. A hora que pegaram Jesus e levaram ele, todo mundo abandonou, nós íamos abandonar também. Nós não somos melhores do que eles em nada. A diferença é que Deus colocou graça sobre nós, misericórdia sobre cada um de nós. Deixa isso entrar no seu coração, irmão. E Deus vai estar te abençoando com humildade. A arrogância, irmão, é um passo que a gente dá longe, mais longe de Deus. E aqui ele fala, segundo a medida da fé. Cada um recebe a fé e o dom de acordo com a soberana vontade de Deus, irmão. Uns têm mais, outros têm menos. Uns falam, não, Deus vai fazer, eu vou fazer, e ele crê e ele vai. Outros têm dúvida, outros têm receio. Isso é o que Deus dá para cada um. E aqui no versículo 4 e 5, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O que ele está fazendo aqui? O apóstolo Paulo está fazendo uma analogia do corpo. Ele está, para ele explicar a unidade da igreja, a unidade da fé, ele cria a metáfora do corpo humano. Aqui ele ilustra, né, a independência da unidade, da diversidade, na verdade, de membros. São todos independentes, mas cada membro é importante para a função de um único corpo. Tudo independente, mas todos trabalham para o progresso e o bem-estar de um só corpo. E de quem é esse corpo, irmão? É Cristo. Que Ele é a cabeça. Então, quando você, irmão, trabalha em função desse corpo, apagando incêndio, abraçando o irmão, orando pela irmã, ou aconselhando, você está trabalhando para o corpo de Cristo. Quando a mão corre para ajudar o dedinho, está inflamando, a mão não vai sentir dor alguma quando o dedinho começar a latejar, mas a mão sabe que vai doer na cabeça. O nervo central está ligado na cabeça, que é Cristo. Então nós socorremos porque sabemos, se esse membro for amputado, é Cristo quem sofre. É Jesus quem dói, porque foi Ele que morreu na cruz. Então aqui, ele está ensinando que somos todos membros uns dos outros. Mas, ainda que seja individualmente, mas somos todos ligados em um mesmo corpo. E aqui ele também exorta sobre a importância da gente usar esses dons com dedicação, obviamente, com um propósito. Para o quê? A edificação desse corpo. Ou seja, cada membro tem uma função. Cada membro nesse corpo trabalha para um propósito. Os dedinhos do pé, ainda que você ache, mas para que serve o dedinho do pé? Esses dedinhos ajudam a equilibrar o seu corpo em cada passada que você dá. Sem o dedinho do pé, que você acha que não tem importância, você pode desequilibrar, cair e machucar o restante do corpo, ou quem sabe até bater a sua cabeça no chão. Não existe nenhum membro do corpo que não tenha uma boa utilidade para o funcionamento perfeito de todo o corpo.
Sem os pés, o corpo não vai. A mão não toca o que quer tocar. Sem os nervos mostrando aonde dói, eu não consigo cuidar do restante do corpo. Eu nunca vou saber quando eu acabei de topar com o meu dedo na pedra e o dedo está todo esfolado. É a dor que me mostra que há um problema no pé e que a partir de agora eu devo andar com mais cuidado. Nada por acaso, irmão. O seu corpo e o meu é uma obra-prima e maravilhosa de Deus, funcionando com maestria, um coração que bate por 100 anos, sem poder falhar nenhum segundo. O homem não conseguiu inventar uma máquina melhor, mais perfeita e autossuficiente como a nossa, o nosso corpo. E pensante, Ele nos deu a liberdade de pensar para tomar as nossas próprias decisões. Somos a obra-prima de Deus na terra. Prima. Tudo limitado Ele construiu. O mar vai até aqui. O leão só come isso e aquilo outro. Não vai conseguir fazer. E o homem? Ele deu um poder sobrenatural que é a nossa mente. O homem vai para o mar, ele voa. Né? Através das máquinas que ele cria, ele não tem unhas longas, ele não tem presas grandes, ele não é musculoso, mas ele consegue dominar qualquer animal dessa terra. Domina, enjaula, prende, constrói, edifica. Nada é feito por acaso, nada é tão simples assim. A criação de todas as coisas, a Bíblia fala que tudo que nós vemos, irmão, manifesta a glória de Deus. Existe alguém por trás de tudo isso, porque a perfeição aponta para Deus. É muito perfeito para ter acontecido ao acaso. Estava vendo esses dias, eu gosto de ver no YouTube essas coisas sobre ciência, sobre física, e eu estava vendo algo, né, sobre o planeta, né, sobre o cosmos, o planeta, muita coisa. E eu aprendi mais uma coisa. O giro da Terra, que dá de 24 horas em si mesma, aquele giro que ela dá, que ela faz a 24 horas acontecer, a Terra gira em torno do Sol e a Lua gira em torno da Terra. E ambas giram junto em torno do Sol. Irmão, um dos motivos, são outros, vários, um dos motivos que a Terra tem que virar não é só para criar a noite e o dia. É porque se ela tivesse parada só numa posição, o lado que está recebendo a luz do Sol, chegaria um determinado momento, que não ia ter vida de tão quente que seria. O giro que faz é justamente o resfriamento que acontece na Terra. Para não que... Sabe quando você está girando, está fazendo um frango assado? Por que ele gira? Para não torricar um lado e o outro vai ficar cru. É quase isso. E a Terra gira, resfriando a Terra. Não tem como não dar glória a Deus. Tudo calculado, tudo milimetricamente pensado por Deus para que haja vida na Terra. Tudo. Existe Deus, irmão. E Ele está na sua glória e quer nos levar de volta para Ele. E para isso Ele enviou o Filho que morreu na cruz por nós, pagando os nossos pecados. Agora está tudo zerado. E o que Ele pede? Entenda o que eu fiz por você e viva a partir de agora em resposta do que eu fiz por você. Deus só pede o nosso amor, irmão. Deus não quer ninguém fazendo ou agradando Ele por medo ou apavorado. Da mesma forma que Deus nos ama livremente, Ele quer que nós o amemos livremente.
Por isso está vindo essa mensagem hoje. A palavra de Deus nos orientando, né? Como é servir a Deus. O que é, de fato, servir a Deus. Então, irmão, vamos aqui para o versículo 9, senão a gente acaba demorando, perdoa. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Ou seja, o amor cristão, irmão, o que ele está falando aqui? Tem que ser sincero. Não pode ser um amor disfarçado. Ou seja, ame de verdade. Seja sincero nos seus sentimentos. Rejeite o mal e abrace o bem. E você vai irritar o diabo. O diabo só entende o raciocínio humano. Qual que é o raciocínio humano? Dar um troco do que eu recebi. Me fez o mal, eu faço o mal. Me fez o bem? Tá, então eu vou fazer o bem. O que demonstra que você é diferente, de que você é uma pessoa espiritual, é justamente fazer o bem quando te fizeram o mal. É aí onde está a grande... É isso que ele não entende. Versículo 10, irmão. 11, 12 e 13, para nós ganhar tempo. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais-vos vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai-vos com os santos nas suas necessidades. Segue a hospitalidade. Aqui ele está falando sobre amor fraternal, que é a afeição que a gente deve ter por todos e ter uma honra recíproca. Honrai-vos uns aos outros. E também ele está dizendo aqui para a gente ser fervorosos, diligentes em tudo que a gente vai fazer, ou seja, cuidado, seja cuidadoso, servindo ao Senhor com entusiasmo, sem preguiça. Volto a falar. Não vamos conseguir se você não amar Jesus. O amor por Jesus é o motor propulsor que vai nos empurrar para conseguir andar no seu caminho. E se alguém tem dificuldade de entender isso ou de amar, eu recomendo que você leia mais o Evangelho. Ore mais. Você tem que pegar amor por Jesus, que eu acredito que todos os irmãos, pelo que a gente vê e entende, todos aqui amam Jesus, são defensores do Evangelho, são defensores da salvação por graça. Quando você defende a salvação por graça, você está amando a Jesus, você está valorizando cada gota daquele sangue que morreu por nós. Quando a pessoa defende salvação por obra, ele está desprezando o sangue dele que derramou por nós. Nós somos salvos completamente em Jesus. Nada nós podemos fazer para ser salvo. Ao contrário, a gente pode fazer para atrapalhar a salvação, não para ser salvo. Quem acha que tem alguma coisa para acrescentar à salvação, ainda não entendeu o que é Evangelho. E aqui também ele fala sobre esperança, tribulação e oração, irmão. Ele pede para a gente se alegrar na esperança, ser paciente nas tribulações e perseverar na oração. Não se esqueçam disso. Hospitalidade, irmão. Sempre que vocês tiverem a oportunidade de receber alguém em sua casa, não somente crente, qualquer um, irmão, mostre para eles o amor que está no seu coração. Mostra para eles, sem que eles ao menos saibam que o seu coração está cheio do Espírito Santo. Sirva o melhor que você tem na sua casa. Abrace-os, seja cordial, ainda que a nossa casa seja simples, mas entregue ao seu visitante tudo o que você tem de melhor. Coloca na mesa um bom café, um bom chá. Recebam com cuidado, com amor. Mostrem que você tem uma vida transformada de verdade.
Uma vida onde Deus verdadeiramente é glorificado. E não sou eu que estou falando aqui, está falando, sejai-vos hospitaleiros. E aqui no versículo 14 ao 21, irmão, vou seguir aqui rápido. Abençoai-vos aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Porque ele falou, se for possível, porque sabe que não é. É difícil. Tem gente que levanta guerra contra a gente e a gente está tentando levar amor e paz. Por isso ele fala, se possível, enquanto estiver em vós, enquanto tiver ao seu alcance, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal fazendo o bem. Ou seja, versículo 14, ele está pedindo para nós abençoar as pessoas, mesmo elas que nos perseguem. Jesus, nesse ensino que vem lá de Jesus, ele está falando, seja diferente do mundo e da regra desse mundo. O mundo é assim, amaldiçoa, ele amaldiçoa de volta. Vocês são de Deus, aprendam com Deus. Enquanto vocês amaldiçoavam o seu filho, ele morria por vocês, abençoando vocês. A morte dele, irmão, é uma bênção. A nossa situação diante de Deus, ela é tão miserável que a gente tem que se alegrar com a morte de um justo. Olha que condição, irmão. Ou seja, não dá para saber se a gente se alegra e tem hora que a gente chora. A nossa situação é tão miserável que a gente precisou se alegrar quando um justo morreu, que nem um bandido na cruz, para nos salvar. E não é só um justo, é o justo, o único justo. Quando a gente fala um, a gente erra. A gente está dando a entender que pode ter dois, que pode ter três. Não, não tem. Nem antes, nem depois dele. Por isso é o justo. É único. Não tem outro. E aqui também ele fala no versículo 15, para a gente ter, como é que diz, compaixão ou empatia, como falam hoje em dia. A gente tem que ter solidariedade. Ou seja, quando você se alegra com o seu irmão, você está tendo empatia, você está junto com ele, você está se alegrando com ele, por mais que seja uma coisa simples, para ele é muito grande. Como a irmã Esther falou agora, vamos orar sim, pelo seu cachorrinho, irmão Cris. Para alguns pode ser algo banal, só um animal. Para o Cris é muita coisa. Ele colocou amor naquele animal, naquele bichinho. Esse mesmo amor que manifesta por nós, quando se preocupa com cada um que está aqui, quando fala com cada um, quando ora por cada um de nós, orando pelo animalzinho dele, você está abraçando o irmão. Você está tendo empatia por ele e você está tendo solidariedade pelo sentimento do nosso irmão. Ou seja, não desprezeis nada, nem as coisas mais humildes e as mais simples. No versículo 16, a humildade e a unidade. Ter o mesmo sentimento, irmão, uns pelos outros. Não devemos ser altivos, ou seja, em uma família, todos são iguais, irmão. Por mais que um filho seja formado, o outro não, o outro seja inteligente, mas no meio da família, não tem esses títulos. Não tem esse ar altivo.
Não tem essa posição de superioridade. Por quê? Porque aqui todos nós trabalhamos para o bem um do outro. Nós devemos nos associar um ao outro, irmão, com humildade. E não ser sábios aos nossos próprios olhos. E no versículo 17 e ao 21, aquela parte, né, que a gente acabou de falar: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Ou seja, ficar em paz com todos, se isso for possível. Não pague o mal com o mal. A gente não deve nos vingar. Por quê, irmão? A vingança é de Deus. Quando a pessoa te fizer mal e você fizer o bem para ela, você está acumulando juízo sobre ela. Que é o que diz aqui, amontoar as brasas. Por quê? Porque é como se Deus falasse naquele dia para aquela pessoa: por que você fez? Eu não sabia. Você não percebeu que enquanto você fazia o mal, a pessoa te respondia com o bem? Você deveria ter aprendido com isso. Você não viu que era diferente o modo com que você estava tratando? Porque o homem desse mundo, ele faz o mal para alguém que não tem coragem de reagir. Ele se acha bom e superior e vai e faz mais mal ainda. Aí ele começa a se aproveitar daquela pessoa e fazer mais mal ainda. Irmão, nada disso passará impune. Às vezes, a justiça do homem não alcança, mas a justiça de Deus, ninguém vai escapar. Então, se você está cansado de tanta perseguição, de tanta injúria, de tanta maldição, faça o bem para essa pessoa. Faça o bem, irmão. E você vai colocá-la diante do trono de Deus para responder pelos seus próprios atos. Porque fazendo o bem é o modo em que você está anunciando a graça e o evangelho, porque também é anunciado pelas nossas obras através de um amor piedoso e misericordioso. Porque deveria despertar atenção nessas pessoas. Ué, por que você é diferente? Por que você é assim? E aí sim você solta o evangelho. E quem sabe essa pessoa não é alcançada pela graça de Deus. Então, a palavra de Deus aqui está falando: não busque vingança. Nós devemos amar e ajudar no que tiver ao nosso alcance, até o nosso inimigo. Para quê? Para nós vencer o mal com o bem. Esse é o princípio fundamental da ética cristã, irmão. Pagar o mal fazendo o bem. Isso não significa ficar em silêncio quando estão ensinando coisa, porque quando nós nos deparamos com falsos ensinos, irmão, isso é mal. E não tem melhor paga de bem do que você ir lá e falar a verdade. Teve um irmão que falou assim para mim outro dia: irmão, mas eu falei da graça pro meu parente, pro meu irmão, mas eles estão bravos comigo agora, eles estão revoltados, é capaz agora de nem querer falar mais comigo. Meu irmão, o que você fez foi a maior prova de amor que você manifestou por eles, falando a verdade. Você mostrou a porta para eles, Jesus. Você mostrou o caminho. Se algum desses for alcançado no futuro, eles vão lembrar de você. E vão saber que quando eles achavam que você estava sendo mal, foi quando você mais amou estas pessoas. Portanto, irmão, a gente deve ter aqui uma conclusão para nós encerrar. Nós precisamos ter uma vida ativa de adoração. E de que forma, irmão? Entregando nossa vida para Deus. Ele nos chama para uma vida de adoração, mas através da nossa vida diária, da nossa prática, que vai se manifestar através de consagração total a Deus, ou seja, se afastando o máximo que a gente puder de tudo aquilo que não louva a Deus. De que forma? Mente renovada, né? Discernindo muito bem, né, aquilo que Deus quer ou que Deus não quer, e para isso você precisa estudar a palavra também. Serviço, né, de negação às coisas erradas e entrega às coisas boas.
amando uns aos outros, fazendo tudo não por interesse, irmão. A gente não faz mais nada para ter vida eterna. O que a gente faz a partir de agora é em resposta ao grande amor com que Ele nos amou. Isso é servir a Deus com amor genuíno. Como eu sempre digo aqui, nenhum pai que está aqui ia gostar de ouvir de um filho: ah, eu te respeito, pai, porque eu sei que eu sou herdeiro dessa casa. Nenhum pai ia querer ouvir isso. Porque isso mostra que ele não te ama de verdade. Ele ama o que você tem. E por que você acha que Deus vai se alegrar com isso? Ah, eu estou servindo a Deus pela vida eterna. É por isso que você serve a Deus? É. Então você é um interesseiro. Deus espera ouvir de nós: estou servindo a Deus porque eu amo. E eu amo porque Ele me amou primeiro. É isso que você ia querer ouvir do seu filho: pai, eu te respeito e eu te honro, porque eu vi o quanto que o Senhor se matou, se esforçou para cuidar de mim e me criar. Até quando eu apanhei do Senhor, pai, hoje eu entendo que eu apanhei por amor. O Senhor queria o meu bem, o Senhor me corrigiu. Pode ter certeza que os olhos do seu pai vão brilhar. Porque o pai quer ser amado pelo que ele é, pelo que ele fez por você, pela vida que te deu, por todo o esforço que ele teve para te criar. Portanto, irmão, Deus quer que a gente sirva a Ele com um amor genuíno, que expressa e, aliás, expressado em todo o nosso comportamento, em todo o nosso jeito, em toda a nossa maneira de viver. E aí agora eu faço uma pergunta para cada um de nós aqui, até para mim mesmo. Estamos vivendo essa vida transformada, irmão? A nossa mente está sendo renovada dia a dia? Estamos usando os dons que Deus nos deu para a glória de Deus, ou às vezes é para nos aparecer? O nosso amor é verdadeiro ou é fingido? Isso não é para ninguém responder aqui. É para você responder dentro de você. Seja sincero só com você e com Deus e diga: essa parte eu tenho que corrigir, isso aqui eu tenho que mudar. Faça isso, irmão. Deus te ama. E por isso Ele nos manda essas mensagens, culto após culto, porque é aqui onde Ele vai nos corrigindo, Ele vai nos lapidando, Ele vai nos orientando, para que a gente esteja cada vez mais aprumado por esse caminho maravilhoso que Ele nos chama. E essa mensagem a gente encerra dizendo, nos chamando, irmão, até mesmo a mim e a todos que aqui estão, que a nossa vida, a partir de hoje, seja como um sacrifício vivo para Deus. Um culto racional. Uma demonstração clara de que nós somos transformados de verdade. Que cada um de nós possa vencer o mal todos os dias, irmão, fazendo o bem. Faça isso e o nome de Deus será glorificado com a sua vida. Isso é a nossa santificação diária, dia após dia. Essa é a mensagem da palavra para hoje. Deus abençoe a todos. Pai, amado Deus, querido Senhor Jesus Cristo, na Tua presença nós estamos mais uma vez, agora em agradecimento por esse santo culto, Senhor, que foi elevado a Ti, adorado por cada um de nós, amando-Te, Senhor, a cada minuto da nossa vida. Somos gratos pela vida que o Senhor nos concede todos os dias, pela Tua grande bondade, pela Tua grande misericórdia, que tem nos acompanhado em todos os momentos, nos nossos afazeres, no nosso trabalho, cuidado de nós, da nossa família, da nossa parentela. Ainda que venha acontecer alguma coisa, Senhor, talvez para nós de ruim, mas tudo é permissão Tua, e mesmo assim nós conseguimos ver, Senhor, o tamanho do Seu amor, que sempre nos protege e nos guarda, Senhor. Não estamos livres de receber, Senhor, as coisas ruins, mas sabemos, Senhor, que o Senhor está na nossa vida e isso é o que importa. Senhor, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor preparou nessa noite, por este culto, Senhor eterno, pelo Teu Filho, Senhor, que Tu iluminou e dá esse amor tão grande
para que ele possa estar nos sábados aqui conosco, Senhor, em adoração à tua santidade, elevando esse culto, Pai. Queremos agradecer a Irmandade aqui presente, todos que aqui estão. O Senhor conhece a vida de cada um, Pai, e sabe o que tem no coração de cada um. Mas tenho certeza, Senhor, que nessa noite, mais uma vez, nós aprendemos. Sabemos que não somos perfeitos, erramos, pecamos, Senhor, mas temos certeza que o Senhor vai nos conduzindo cada dia, Senhor, com o teu Espírito Santo. Podemos melhorar a cada momento, a cada dia, Senhor, e é isso que nós desejamos, porque nós não vemos a hora, Senhor, de estar no teu braço, Senhor, de estar, Senhor, aí na tua glória, te adorando, te amando, Senhor, estando contigo do teu ladinho, Senhor. Esse é o nosso desejo. Então queremos te agradecer por tudo. Dá para nós uma semana de paz, guarde a cada um como o Senhor sempre tem feito conosco, Senhor. Nos ajuda a passar pelas as dificuldades, Senhor, todas as divergências que tem na nossa vida, mas que tudo o seu nome possa ser glorificado. Abençoa a irmã Esther, a todos que estão aqui, Senhor, e que não deixe faltar a tua presença no nosso meio. Esteja com a nossa família, converte-o, Senhor, porque se ele soubesse o quanto é bom, Senhor, esse amor que nós recebemos de ti, Senhor, já estariam no nosso meio também, Pai. Olha por todos nessa nação, outras nações, Senhor, que ouvimos até falar que estão passando fome, necessidade, Senhor. Tem piedade de todos, usa de nós, Senhor, para favorecer o próximo, para ajudar, ainda que nós não tenhamos muito, Senhor, mas que possamos lembrar das nossas orações também, Pai eterno, e que possamos, Senhor, pedir, Senhor, para ti, interceder por todos esses também, Pai. Queremos te agradecer por tudo, te pedir no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que é bendito e eterno. Amém. 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 Foi, irmã. Glória a